Nova denúncia do Ministério Público revela mais um capítulo da Operação Eminência Parda em Morro Agudo. Desta vez, a promotoria investiga a participação de um empresário que, segundo essa investigação, atuava como financiador de parte do esquema de corrupção no município e que favorecia vereadores e o ex-prefeito. O Ministério Público reuniu mais 90 páginas de denúncia contra 6 vereadores da gestão passada, o ex-prefeito Gilberto Barbetti e o empresário do ramo de materiais de construção de Morro Agudo. A promotoria chama de célula legislativa esse grupo que, segundo denúncia, conectava o poder executivo ao legislativo na prática dos delitos, buscando a facilitação da compra de apoio e favorecimentos por meio de bem público. E ganhou o nome de célula financiadora a participação do comerciante, que, de acordo com a investigação, em conluio com os demais integrantes da organização criminosa, era responsável por fornecer materiais de construção diretamente a particulares, tudo às custas do erário, expediente este comumente utilizado pela célula legislativa como benefício direto para angariar poderio político frente a seus eleitos. A Ordem dos Advogados do Brasil acompanha as investigações na cidade desde 2018, quando foi deflagrada a Operação Eminência Parda. Segundo a denúncia, esse empresário tem uma loja de material de construção, que é uma das maiores da cidade, e ele ganhava essas licitações, vencia esses pregões, de alguma forma com a ajuda do prefeito, e eram contratos até grandes, né, pelo porte da cidade. Então, esse empresário, além de fornecer algum material para a prefeitura, parte desse material era fornecido para esses apoiadores do esquema, vamos dizer assim. Dentre eles, tinham vários vereadores que recebiam parte desses materiais de construção ou outros objetos que eram para ser fornecidos para o município. Eles eram cedidos para os vereadores, para que esses vereadores dessem para alguns eleitores, para alguns familiares. Então, pela a denúncia, o prefeito, então o prefeito, usava esses empresários que venciam essas licitações para enriquecimento próprio e também para comprar o apoio desses vereadores e garantir que os vereadores não atrapalhassem o esquema. Na denúncia constam várias conversas de WhatsApp com o setor de compras e os vereadores beneficiários dos materiais. O Ministério Público fez uma ilustração do núcleo político que deu suporte às supostas irregularidades cometidas pelo grupo. Do ex-prefeito às pessoas subordinadas, incluindo a chamada célula legislativa, com a ação dos políticos, e a financiadora, com a participação do empresário. O que ele fazia? Ele fornecia tudo que esses vereadores pediam. Se você olhar a denúncia, tem várias mensagens. Cadê o material? Cadê aquilo que eu pedi? O prefeito já autorizou. Então, assim, tudo que os vereadores queriam, inclusive cargos, tem uma outra denúncia sobre a Fundação Cisne, que tinha também cargos para correligionários, para familiares desses vereadores, e, em troca, os vereadores garantiam o prefeito no poder e garantiam que ninguém investigasse o esquema de enriquecimento ilícito. Esse é mais um capítulo da Operação Eminência Parda aqui em Morro Agudo. No fim do ano passado, o Ministério Público apontou 7 nomes de vereadores que, segundo a denúncia, trocavam apoio e favores com o ex-prefeito Gilberto Barbetti. Alguns desses foram reeleitos e agora 3 estão na mira da OAB, que pretende pedir a cassação dos envolvidos. A OAB teve um papel fundamental na cassação do então prefeito, Gilberto Barbetti. Então, por questão de coerência, nós decidimos montar uma comissão, que é a nossa comissão de combate à corrupção e improbidade. Essa comissão vai estudar as denúncias e provavelmente vai oferecer uma denúncia com pedido de cassação desses 2 vereadores que foram reeleitos e do vice-prefeito que, de uma certa forma, se beneficiou desse esquema para se reeleger, ou, no caso do vice-prefeito, para ajudar o prefeito atual a se eleger, porque ele é o vice e ele também conseguiu votos, né? Os 2 vereadores reeleitos denunciados são Danilo Luiz Guarnieri Maurício e Elvis Júnior Marques. E junto com eles, o atual vice-prefeito José Roberto Piscitelli dos Santos. O grupo todo envolvido pode responder por organização criminosa, corrupção ativa, passiva e desvio de verba pública. As penas ali, se somadas, são pesadas. Ultrapassam, em alguns casos, 50 anos ou 30 anos, que é o máximo permitido pela lei brasileira.
É um processo que vai delongar aí uma grande instrução probatória com oitiva de testemunhas, perícias. O Judiciário de Morro Agudo vai ter muito trabalho com esta ação penal. O empresário pode responder a quê? Tecnicamente, pelos delitos aí de corrupção passiva e organização criminosa, pelo menos é o que consta da denúncia. Então ele vai poder exercer a ampla defesa, mas sabendo aí de que a prova está robusta dessa vez. O advogado Vinícius Bugalho faz um paralelo entre o suposto esquema na política de Morro Agudo com a Operação Sevandija em Ribeirão Preto. Que é a utilização de empresários e também de entidades beneficentes para atingimento do projeto pessoal de poder e manutenção desse poder. Na Sevandija se descobriu que também se utilizava a Coderp para fins espúrios. Há que se talvez a investigação de Morro Agudo não fique só nisso, talvez ela vá um pouco mais adiante. Talvez essa seja apenas uma das fases da operação pela leitura nossa. Gislene Lopes, de Morro Agudo, para o Jornal da Clube. A defesa do ex-prefeito Gilberto Barbetti disse que ainda não foi citada na ação e que só vai falar a respeito quando tiver conhecimento dos fatos. Nós não tivemos retorno do atual vice-prefeito José Roberto Piscitelli. Já o advogado do empresário alvo da denúncia alegou que ele é inocente e que jamais integrou organização criminosa ou operou como operador de qualquer agente público ou privado. Reforçou que tudo será provado nos autos. O vereador Elvis disse que é inocente e que vai provar que trata-se de perseguição política. A defesa do parlamentar Danilo informou que ainda não recebeu a intimação da denúncia e que vai apresentar a defesa também nos autos do processo. Reforçou que ele jamais participou de esquema para obter favorecimento às custas do erário público. E os demais vereadores que aparecem nessa denúncia sempre negaram envolvimento no caso.